Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 17, de 22 a 27. Além dessa questão que Jesus está falando a respeito dos impostos que aqueles cobradores do templo, aqui é importante notar que os cobradores de impostos aqui são os do templo, não são os cobradores de impostos para César, para o lado mais civil, é para o templo. Então, Jesus propõe para Pedro que uma vez que ele é Deus, ele não precisaria estar pagando o imposto do templo, mas para não escandalizar, ele então manda Pedro fazer esse milagre que acontece de pegar um peixe, pegar a moeda e pagar esse imposto que é necessário. Nós sabemos que na Igreja Católica, um dos mandamentos da Igreja que recomenda é que nós precisamos pagar o dízimo. O dízimo, ele é necessário. Não vamos entender o dízimo como, infelizmente, os protestantes entendem. Eles pagam o dízimo por interesse de receber algo a mais, algo de Deus. Não, nós pagamos o dízimo por ser uma necessidade da paróquia, ali da igreja. A igreja lá, a igreja paroquial, o lugar onde você frequenta as missas, as celebrações e tudo mais. Existe também uma questão particular, onde as coisas precisam ser pagas, a luz, conta de luz, conta de água, até o próprio salário do sacerdote, que ele precisa, ele necessita para as suas coisas particulares, a compra das velas, das hóstias,
o cálice, muitas vezes, a patena, as alfaias, que são aqueles panos que são usados para a celebração da Eucaristia. Ali na paróquia necessita de comprar a túnica do padre, a estola, a casula, a restauração da igreja. Talvez aí na paróquia onde você está, a sua igreja está precisando de uma restauração. Quantas igrejas que nós encontramos por aí que está precisando restaurar o teto. De repente o teto pode estar numa situação muito precária de cair sobre os fiéis. Às vezes as imagens precisam de uma restauração, as pinturas precisam de uma restauração, porque a nossa igreja ela precisa estar impecável. O templo, a casa de Deus precisa estar impecável, porque é a casa de Deus. Lembremos que lá no Antigo Testamento, quando existia aquele tabernáculo que Deus mandou construir, que ali estava as tábuas da lei, a tábua da aliança, Davi, quando ele chega em Jerusalém, ele diz: eu moro num palácio e o Senhor numa tenda. E aí Davi, por inspiração divina também, ele teve essa graça de mandar construir o templo do Senhor. E Deus tinha dito para Davi, por meio do profeta Natã, que ele não poderia construir o templo, porque ele tinha derramado muito sangue. Davi estava empenhado em muitas guerras, e o templo acabou sendo construído pelo seu filho Salomão, porque Deus disse que era Salomão que ia construir. E o templo foi uma grande obra de arte. As pessoas, quando entravam ali no templo, eles ficavam admirados ao ver aquelas pinturas dos serafins, dos querubins, as tábuas da lei que ficava no lugar ali do templo dos santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício do Senhor pela redenção dos judeus e da humanidade. Ali estavam os pães da proposição e a menorá, que era o candelabro de 7 pontas. Então as pessoas entravam e viam aquela coisa majestosa, os levitas, como eu disse, o sumo sacerdote. Lá no livro do Êxodo nós vemos Deus mandando fazer as coisas tudo pelos mínimos detalhes, tudo para que a casa de Deus se tornasse um lugar maravilhoso, um lugar de contemplação, um lugar de oração. E no dia da dedicação do templo, Salomão pediu que naquele lugar as orações que fossem feitas chegassem ao coração de Deus. E nós temos as nossas igrejas. Então, para que as nossas igrejas e as coisas que nós temos nas nossas igrejas, elas estejam impecáveis, porque precisa ser impecável. Para Deus o melhor. É que me lembro do Curadás, o São João Maria Vianney, que ele tinha a batina dele era uma batina surrada, mas quando ele ia celebrar o sacrifício da Santa Missa, ele vestia aquelas roupas impecáveis
que simbolizam realmente esse Deus presente no meio de nós. Mas tudo isso gera custos. E quem é que ajuda? É você. Você que ajuda. Aqui na Igreja Católica, o dízimo, ele não é tão exigente, mais uma vez falando, como nas igrejas protestantes. Tem muita gente ganhando dinheiro em função disso, que eles cobram os 10%. Os 10%, se a pessoa ganha R$1.000, tem que pagar R$100 e fica naquela obrigação, aquela coisa toda. Mas na Igreja Católica não existe essa obrigação, essa cooperação. Por isso que existe a pastoral do dízimo, é justamente para isso, para que os fiéis tomem consciência de que eles precisam cooperar para a manutenção da igreja aonde ele participa. Então a igreja pede que cada cristão, de acordo com as suas posses, possam ali, uma vez por mês, dar o seu dízimo. Eu pergunto para você, você tem pago o seu dízimo? Você tem consciência de que você precisa ajudar a igreja? Aqui, a igreja que eu falo é a igreja enquanto aspecto físico. Você tem consciência de que você precisa ajudar? Mas não vamos agora dizer, eu tenho ajudado, mas o sacerdote tem se usufruído demais e não sei o quê. Meus irmãos, faça a sua parte. Repito, dentre os mandamentos da igreja, porque existem os mandamentos da lei de Deus, mas existem os mandamentos da lei da igreja. E um dos mandamentos da lei da igreja é esse, que nós devemos pagar o dízimo. Mas se você diz que você não tem como, mas será que não tem como mesmo? Vamos pensar. Quanto você gasta, às vezes, com coisas tão supérfluas? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar com o mínimo que puder ali na igreja paroquial. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus estava no templo e uma mulher que era viúva? Então ali mostra o quê? Uma mulher viúva, não se fala se ela tinha filhos, mas ela foi lá e depositou 2 moedinhas de menor valor para um judeu. É como se ela depositasse ali centavos, aqueles centavos que nós nem usamos tanto assim, mas ela se sentiu como eu preciso também ajudar, embora eu seja pobre. Então, o rico vai dar o que ele puder, assim, de posse até maior, quantidade maior. Às vezes se gasta tanto em festas, se gasta tanto em churrascos e tudo mais. Então, você que é rico, que tem dinheiro, ajude na sua paróquia. Vocês se lembram que lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, quando fala das mulheres que seguiam Jesus, e elas eram mulheres de posse, dentre elas estava também Maria Madalena, que foi expulso ali 7 demônios dela, e ali diz que elas
ajudavam Jesus e os apóstolos com as posses que ela tinha? Você tem ajudado? Então, reveja, perceba, porque eu repito, não é o governo que vai ajudar. Não fiquem pensando que o governo vai ajudar as nossas igrejas. Pode até ser que tenha algum prefeito, algum vereador, ou alguém que esteja ajudando, mas não é ajudar para depois ficar querendo isso e ficar querendo aquilo, não é campanha política. Se dá porque aquele governador, aquele presidente, o vereador, aquele deputado, aquele senador, ele é católico. E ele ajuda com as suas posses também, aquilo que eles têm, eles dão, eles cooperam, eles ajudam. Talvez a tua igreja ela esteja tão precária porque você não tem ajudado como deveria ajudar. Dá uma olhada aí na igreja, aonde você participa. Veja, observe como é que está a igreja. Veja os bancos como estão. A igreja, ali onde você participa, ela está precisando de uma pintura. Será que está precisando? Na verdade, não haveria necessidade se todos os paroquianos pagassem o dízimo. Não haveria necessidade de fazer aquelas festanças todas. Muitas vezes faz algumas festas aí e muitos sacerdotes até são obrigados, entre aspas, né, até vender bebidas alcoólicas que não deveria vender bebidas alcoólicas. Porque vendendo bebida alcoólica, muitos entra mais dinheiro. Não, nós não precisamos disso. As festas dos padroeiros das nossas paróquias é um momento de comemoração, de celebração daquele santo que serviu a Deus e que está agora na glória de Deus, contemplando a glória do Senhor, como está dizendo aqui na primeira leitura, no livro de Ezequiel que teve essa experiência grandiosa de contemplar ali a glória do Senhor, e o Salmo que diz: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Então se comemora aquele santo, e é um momento também de confraternização de toda a comunidade, mas não precisaria da bebida alcoólica. Mas tudo isso eu estou querendo mostrar para você se perguntar se realmente você tem ajudado financeiramente. Muita gente que fica cobrando isso, fica cobrando daquilo, fala que a igreja não está limpa e aquela coisa toda, e você tem cooperado ali na sua paróquia, o sacerdote, o pároco, precisa de uma mulher ou de um homem que possa fazer a limpeza da igreja, porque as pessoas também não querem fazer nada de graça hoje em dia. Então tem a limpeza da igreja, tem um sacristão que está ali, que trabalha, ou a sacristã que trabalha, que tem que lavar as alfaias e tudo mais, enfim. É por isso que aqui aparece essa pergunta que é feita. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Porque
Aqui tem uma coisa, eles não viam Jesus no aspecto divino, eles viam Jesus como um homem, o mestre, como eles estão dizendo aqui, o mestre, o vosso mestre. Então, eles, como todo mundo pagava o seu dízimo, então eles vieram cobrar de Jesus. E aí Jesus faz todo esse questionamento, com ele sendo o Filho de Deus, não haveria motivo para ele pagar. Mas, para não causar escândalo, então ele disse, então eu vou pagar. E aí faz esse grande milagre. Repito mais uma vez, você tem ajudado? Qual foi a última vez que você ajudou? Você parou de ajudar porque se aborreceu com o sacerdote? E aí agora, como um menino mimado, uma menina mimada, você está dizendo, não vou ajudar mais? Reveja, é necessário. As nossas igrejas, elas precisam estar belas. A casa de Deus precisa estar bela, precisa estar linda. A casa de Deus precisa estar de uma majestade grande, de uma nobreza muito grande, porque ali é a casa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.